Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco, Pai. Essa palavra eterna, Senhor, essa palavra que há mais de 2000 anos tem transformado vidas, que seja hoje eficaz para transformar a nossa vida, Senhor. Eu peço a Tua unção, Espírito Santo, eu peço a Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Vamos sentar, irmãos. Deus te abençoe. O Salmo 120 começa assim: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Para alguém chegar em estado de angústia é porque as coisas não estão bem, concorda? Talvez porque Deus demorou para responder, ou a gente às vezes pensa que Deus demorou para responder, para chegar no estado de angústia, ou porque as coisas não saíram como a gente esperava. O fato é que o salmista fala: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele respondeu. Aqui eu acho que já tem uma coisa bem importante, porque muitas pessoas, muitos de nós, quando as coisas começam a dar errado, e muitas coisas podem dar errado sempre, dificilmente continua clamando a Deus. Começa a entrar em desespero, na angústia, e começa a buscar outros caminhos, outras soluções, não é? Soluções humanas, ou soluções espirituais que não são o Senhor Deus, Pai de Jesus Cristo. Mas pelo menos aqui a gente tem uma direção boa. Na minha angústia, então esse salmista, ele ficou esperando na sua angústia, mas continuou clamando a Deus, e Deus ouviu, A palavra fala assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Sabe, claro que para você, até chegar no estado de angústia e continuar crendo e orando para um Deus invisível, a palavra fala que Ele é invisível, mas real. Sim, Ele é real para quem? Para quem o conhece. Mas como nós podemos conhecê-lo? A palavra fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele os livra. Temer não é medo, temer é respeito, Então, aqui vai uma primeira dica de alguém que tem andado com Ele há mais de 40 anos. O profeta Oséias fala assim: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Deus é infinito, Ele é o Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém conhece a Deus numa conversa só, a gente conhece a Deus durante a nossa vida inteira. A gente vai conhecendo Deus, Ele vai se revelando a nós. E à medida que você o respeita, você o teme, e Jesus falou: quem me ama guarda os meus mandamentos e os pratica. Então você vai tendo intimidade com Ele. E não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho da sua angústia, eu continuo esperando nele, confiando nele, orando para Ele. Aí Ele me ouve. Ele ouve. Posso te falar isso por experiências inúmeras já que passei. Então eu queria perguntar para você, você não vai me responder, claro, mas o que te aflige hoje? O que te angustia hoje? O que está tirando o seu sono? É alguma coisa de saúde? É algum problema familiar? É algum problema financeiro? É algum problema ministerial até? O que tira a tua paz hoje? O que te angustia hoje? Eu creio que Deus vai te ajudar. Se você confiar nele, se você esperar nele, se você quiser agradar o coração dele, sabe? Porque a palavra de Deus fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vou ter que agradar a Deus. Não, a gente é cheio de coisa, né? A gente é coração duro. A gente não quer se curvar para ninguém. Você não vai se curvar nem para o seu Criador. Mas eu não sei se Ele me criou mesmo.
Se você não sabe, é por isso que eu sou mais feliz do que você. Eu sei que Ele me criou. Mas entende? Quando Ele fala, agrada-te do Senhor, quer dizer o seguinte, faz o que Ele orienta, faz o que Ele diz, obedece a Ele. Ele sabe o que é melhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. É promessa. E Ele cumpre todas as suas promessas. Posso falar para você, como eu disse, ando com Ele há mais de 40 anos. Aleluia. E Ele é Pai. Ele é Pai dos seus filhos, claro. Você já viu aquela frase que todo mundo fala, Deus é Pai, Deus é Pai. E tem gente que nem acha que Ele é Pai nada. Mas Ele é Pai dos seus filhos. Todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, torna-se filho de Deus. Onde está isso? Está na Bíblia. Ele é Pai. E todo pai cuida dos seus filhos. Nem todo pai cuida dos seus filhos. Mas Deus fala assim, ainda que uma mãe abandonasse o seu filho que ainda mama, eu não te deixarei. Ele é o nosso Pai. Jesus falou, quando você for falar com o Todo-Poderoso, com o Almighty God, você fale, Pai, Pai nosso, que está nos céus. O Pai quer te ajudar. Quebra esse queixo duro, vem até Ele, o Pai quer te ajudar. Mas o que eu quero falar para você é que a resposta de Deus pode te surpreender. A resposta de Deus pode te surpreender. Deus conhece o seu coração. Deus conhece todos os nossos corações. A palavra fala que antes que uma palavra só saia da nossa boca, Deus já conhece toda ela. Antes que eu profira a primeira palavra, Deus já sabe o que eu vou falar. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece os nossos corações. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Crônicas 28. 1 Crônicas 28, 9. Veja só. Quando Davi fala com seu filho Salomão. 1 Crônicas 28, 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Davi falando com seu filho Salomão. Davi andou com Deus. Davi foi chamado amigo de Deus. Então ele fala, filho, conhece o Deus de teu pai. Serve-o com um coração perfeito, ou seja, com um coração íntegro. E com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações. Deus esquadrinha todos os corações e entende todos os desígnios dos pensamentos. Deus conhece você. Se o buscares, será achado de ti. Se você o buscar, ele vai se deixar achar. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Ai, como Deus é malvado. Se eu o deixar, ele me deixa. É você que deixou. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o rejeitares, ele vai te deixar aí, porque você tem livre-arbítrio. Você não é robô, você tem livre-arbítrio, direito de escolha. Você se lembra daquela passagem de um jovem que veio até Jesus e falou, bom mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus falou, guarda os mandamentos. Ele falou, guarda os mandamentos. Eu guardo os mandamentos, o que me falta ainda? E como Jesus conhece os corações de todos nós, Jesus sabia que aquele jovem era um jovem rico e sabia que o coração daquele jovem estava no dinheiro, nas riquezas. Então Jesus fala, falta só uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E você vai ter um tesouro no céu. E o que aquele jovem fez? Abaixou os olhos, triste, e foi embora. Ali ele pesou as minhas riquezas, porque Jesus falou, vende tudo que você tem. Jesus não vai falar para você hoje vender tudo que você tem. Jesus está querendo mostrar o que está na frente no seu coração. É Ele, é Jesus, ou é alguma outra coisa? E o amor daquele moço estava no dinheiro, então ele foi embora. E Jesus fez o quê? Nada.
Jesus não falou, João, corre atrás dele, fala para ele vir, vamos reconsiderar, deixa eu falar de outra maneira. Não, ele foi embora. Ele fez a escolha dele. É o que Davi está falando para Salomão, meu filho, conheça o Deus de teu pai. Serve a Ele com coração íntegro, voluntário. Ele esquadrinha os pensamentos. Se você o buscar, Ele vai se deixar achar. Deus não está brincando de esconde-esconde com você. Mas qual é a tua fome de Deus? Mas se você o rejeitar, Ele te rejeita, porque você tem livre-arbítrio. Amém? Eu busco a Deus, posso te falar, desde os 20 anos de idade, talvez 18, não me lembro bem. Busquei, e pouco a pouco ele foi se deixando achar, e pouco a pouco eu fui tendo intimidade com ele, ainda falta muito. Mas então onde eu queria chegar? Quando você está na sua angústia, se você sabe que existe Deus, existe um Criador, e Ele é seu Pai, e Ele quer te ajudar, Ele vai te ajudar, e Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua integridade, Ele conhece as suas razões, Ele conhece os seus problemas, Ele conhece as suas fraquezas, e você está pedindo, Senhor, me ajuda. Você acha que Ele não vai te ajudar? Ele vai te ajudar. Mas o surpreendente é que provavelmente Ele vai te ajudar a resolver o seu problema usando você mesmo. Sabe quando a gente fala, Deus resolve, dá um jeito, Senhor, manda alguém, faz alguma coisa, aí se Deus falar, filho, eu vou ajudar você a resolver o seu problema. Já pensou? É mais fácil. Eu não vou depender de ninguém. Eu vou depender só de mim mesmo e dele. Sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente está mal, quando a gente está na angústia, a gente está depressivo, a gente se acha fraco, destruído, derrotado, a gente não tem vontade, não é? Mas e se Deus ouvir a sua oração e falar, filho, eu vou te fortalecer, eu vou te dar direção, eu vou te ajudar e a gente vai resolver o seu problema junto, eu e você, a gente vai resolver o seu problema. Aleluia! Eu não vou depender de ninguém, Deus? Não, só de mim. Será que isso é possível? É. Aleluia. Então eu quero compartilhar com você 2 princípios espirituais, que é orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de mim. Essa junção é poderosa. Você não vai depender de ninguém, só do Senhor teu Deus. Sabe por quê? Porque Ele afirma o seguinte, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que você pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em você. Se você já entregou a vida para Jesus Cristo, se você é um cristão, então você tem o Espírito Santo, e maior é o que está em você do que o que está no mundo. Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, pelo Espírito Santo. Vamos ver como é que funcionam esses 2 princípios e você vai poder colocar esse princípio em ação na sua vida? Amém? Está comigo? Aleluia. Claro, eu vou usar um exemplo. A gente poderia citar muitos exemplos bíblicos, por isso a Bíblia é o manual do Criador, mas eu quero pegar o exemplo da vida de Neemias. Neemias. Vamos abrir a palavra em Neemias? Neemias, capítulo 1. Depois de 2 Crônicas, vem Esdras, e depois de Esdras vem Neemias, né? Então, Neemias, capítulo 1. Vamos ver como é que esses 2 princípios espirituais funcionam, orar e agir, para resolver problemas que aparentemente são insolúveis. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Racalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Então, Neemias estava lá na Pérsia, onde hoje é o Irã, né? E onde antes havia sido a Babilônia.
Então, ele estava lá na Pérsia, na fortaleza, e veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Não tinha mídia, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha carteiro, não tinha nada. Quando ele teve a oportunidade de encontrar um dos seus irmãos, um dos judeus, que tinha vindo também cativo, mas numa leva posterior a ele, ele perguntou, como é que está lá? Como é que está Jerusalém? Como é que está a casa dos nossos pais? Como é que estão nossas famílias? E a notícia que ele recebeu essa, grande miséria, desprezo, o muro arrebentado, as portas queimadas. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias ficou assim só porque soube como estava Jerusalém. Imagina se você tivesse saído do Rio Grande do Sul, quando estava tudo bem, você saiu de lá em abril, e de repente você fica sabendo tudo o que aconteceu lá, que nós sabemos, né, o que aconteceu, e você começa a saber de toda a destruição, da desgraça, das mortes, e se você foi criado lá, se você tem parentes lá, se tem família lá, se teve a sua vida lá, porque Neemias veio de lá, e você recebe essa notícia de como está a sua cidade, a sua família, o seu comércio, o seu estado, os seus parentes. Já pensou? Dá para a gente entender que ele ficou angustiado, chorou e se lamentou por dias. Então, o que um homem de Deus faz? Ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Só quem conhece a Deus, quem confia em Deus, toma uma atitude dessas, na angústia, jejuar e orar. E quanto será que ele orava? Vamos ver o verso 6. Ele fala assim para Deus, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, ó Deus, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Quanto é que ele orava? Dia e noite. Dia e noite. Quanto maior for o seu problema, quanto maior for a angústia, mais oração é requerida e às vezes até jejum. O que é jejum? Jejum não é dieta. Jejum. Jesus falou que certas castas de demônios só se expulsam com jejum e oração. Quando você jejua, você enfraquece o corpo físico, mas fortalece o espírito. O jejum é uma prática espiritual. Ele jejuou e orou, e ele orava dia e noite. E aí eu quero pedir para você deixar marcado aí, por favor, nessa passagem, e eu quero ver uma dica de Jesus Cristo para nós, que está lá em Lucas 18. Vamos rapidamente para Lucas 18, o que Jesus fala a respeito de oração. Porque oração não tem lógica para o homem moderno, oração não tem lógica para o homem racional. Você ora e não sabe bem para quem você está orando, né? Se você não conhece a Deus. Olha o que Jesus fala em Lucas 18. Lucas 18. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus vai contar uma história, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É por isso que Jesus orava muito, Jesus orava sempre.
Jesus orava a noite inteira, orava de madrugada, ao amanhecer, ao entardecer. E Jesus disse: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois o juiz disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor Jesus: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Às vezes parece que Deus tarda. Tem gente que fala que Deus escreve escreve certo por linhas tortas. Isso aí não existe. Deus escreve certo por linhas certas. É que o tempo dele nem sempre é o nosso tempo. Tudo tem uma razão. Então, Jesus fala: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Alguma vez você passou por uma aflição tamanha, por uma angústia tão grande, que te levasse a orar de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele vai achar fé na sua vida? Quanto mais fé você tem, mais você ora, não é? Porque se você não tem fé, você para de orar, porque parece que Ele não ouve, que Ele não está ali. Então Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desfalecer, nunca desanimar. Amém? Neemias fez isso. Neemias orou dia e noite, ele jejuou e orou. Então ele fez o primeiro princípio. Ele estava pedindo: Deus, faz alguma coisa lá em Jerusalém. Resolve, Pai, a situação dos meus amigos, dos meus parentes, dos meus irmãos. Faz alguma coisa, Deus. E ele ficou em jejum, ficou em oração, dia e noite. Quanto tempo será que demorou para Deus dar a primeira resposta para ele? Você é daqueles que, se Deus demorar 3 dias, você já fala: epa, Deus não fala comigo. Quantos dias será? Vamos voltar para Neemias, e eu peço que você abra comigo ali em Neemias 2:1. 2:1. Não, perdão, eu acho que é importante o seguinte: a gente vai entrar agora no segundo ponto, que é agir, né? O primeiro é orar, e ele está orando, e o segundo é agir. Qual foi a primeira coisa que Neemias pediu como ação? Está no versículo 1:11. 1:11. Ah, Senhor, ele falando com Deus ainda. 1:11, Neemias. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, ou seja, Senhor, faça que eu prospere, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. O Neemias pediu: Deus, me faz que eu ache graça perante esse homem. Que homem? O rei. Se tinha alguém que podia fazer alguma coisa no plano terrestre, era o rei, o Artaxerxes I, o rei da Pérsia. Eles estavam lá cativos na Pérsia, porque a Pérsia dominava o mundo todo. A Pérsia tinha escravizado Israel. Então, Senhor, me faça que eu ache graça perante o rei. E olha o detalhe: então era eu copeiro do rei. Você acha que o rei vai dar atenção para o copeiro? Certo, o copeiro não era assim uma pessoa qualquer. O copeiro era um homem de confiança do rei. Você sabe, né, que o copeiro não só servia o rei, mas ele também protegia o rei de ser envenenado. Já deve ter visto alguns filmes como esse. Porque sempre tinha os inimigos, né? E o rei podia ser envenenado. Então, o que o copeiro fazia? Ele bebia primeiro, ele comia primeiro a bebida do rei, a comida do rei, porque se estivesse envenenado, ele morria, o rei não morria.
Então o copeiro era uma pessoa de confiança do rei. Certamente ele era culto, ele era educado, certamente ele falava o idioma. Eu não creio que o rei fosse aprender o hebraico, mas eu creio que Neemias teve que aprender a linguagem da Pérsia, né? Não sei se... Amém? Então ele era uma pessoa, não era um qualquer, mas ele era copeiro do rei. Então ele pede, Deus, me ajuda a achar graça diante dele. E passou 30 dias, 40 dias, 60 dias, 90 dias, e será que Deus não está me ouvindo? E ele continuava em jejum e oração dia e noite, até que Neemias 2, sucedeu, pois, no mês de Nissan, no mesmo ano 20º do rei Artaxerxes. Então, ele começou a orar no mês de Quisleu, e no mês de Nissan aconteceu alguma coisa. Então, 4 meses depois, 4 meses orando, jejuando, dia e noite, sem saber como ia se resolver isso. Ele só pediu, me ajuda a achar graça diante do rei. 4 meses depois, e estava posto o vinho diante do rei, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Sabe como que é? Você tem que estar sempre bonitinho, cheirosinho, bem disposto perante o rei. E o Neemias estava tão triste, tão acabado, tão angustiado, 4 meses naquela aflição, que daquele dia, nesse dia, e ele estava todo dia com o rei, porque o rei comia todo dia, né, concorda? Mas nesse dia, depois de 4 meses, ele não conseguiu lavar o rosto, fazer uma cara de alegrinho, ele estava acabado diante do rei. E o rei viu, por que você está triste? Aí ele temeu. Não sou digno de estar na presença do rei, né? A gente tem que estar alegrinho para servir o rei. Mas ele tinha pedido, Deus, me ajuda a achar graça diante do rei. Amém? Você está comigo? Ele orou. Havia um problema muito grande. Aí agora está na hora de começar a agir. Tem uma hora que você tem que levantar da cama. Tem uma hora que você tem que sacudir o pó da sua roupa, como Jesus falou. Tem uma hora que vou enfrentar esse problema. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Aí olha a ousadia dele, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Então o rei me disse, o que me pedes agora? Uau, a queima-roupa. O que você quer então agora? Então, orei ao Deus dos céus. Aleluia! Que tipo de oração foi essa? Eu chamo de oração flecha. É em pensamento, é na hora. Que me pedes agora? Ele não falou o que estava no coração dele, ele fez uma oração para Deus. Agora, Senhor, agora. Dá sabedoria, Pai. Hã? Amém? Quem tem intimidade com o Senhor sabe como é isso. Oração flecha. E disse ao rei, a resposta rápida também. Eu disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, que foi o que ele tinha pedido, Deus me faça ser aceito na presença do rei, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Uau! Que copeiro, hein? A gente não sabe qual era a profissão de Neemias antes, mas peço que o Senhor me envie para reconstruir Jerusalém. Sabe o que eu acho? Eu acho que aqueles 4 meses de jejum, de oração, de clamor dia e noite, foram trazendo intimidade com Deus. E Deus foi fortalecendo o coração dele. Deus foi ajudando ele. E sabe, ele já estava pronto para quando a porta se abrisse. Eu creio firmemente que Neemias já tinha feito um planejamento, uma programação, tinha um plano.
porque ele foi muito rápido. E olha o que ele pediu para... Eu não vou ler aqui, para não te tomar muito tempo, mas depois, se você tiver curiosidade, você leia. Ele pediu 3 coisas para o rei ali, naquela conversa. Porque o rei não tem tempo para ficar conversando com o copeiro, vamos combinar, né? O que você quer agora que eu te faça? Olha, se eu acho graça aos teus olhos, permite que eu vá para lá, para reconstruir a cidade. E o rei falou, tá, quanto tempo você vai ficar e em quanto tempo você volta? E ele fala, eu dei um prazo para o rei, ele aceitou, e ele pediu 3 coisas para o rei, ele já estava se programando. Quando você tiver um problema, você começa a orar, mas começa a agir também. Como é que eu vou poder sair dessa situação? Ele pediu, rei, eu peço que o Senhor me dê cartas para os governadores que eu vou encontrar pelo caminho, salvo-conduto, autorização para passar, até chegar em Jerusalém. Tá, que mais? Eu peço que o Senhor me permita levar madeira suficiente para reconstruir portas, casas e muros, tudo que eu precisar, que eu possa levar madeira. Tudo certo? Não. E também peço que o Senhor fale com os generais do exército e mande um exército para me proteger nessa viagem, com toda essa madeira. Só. E o rei concedeu. Agora ele tem uma encrenca, né? Como é que eu vou construir esse negócio, meu Deus? Mas Deus está começando a agir. Então, que eu queria te falar isso. Quando você clamar a Deus, Ele pode te surpreender, porque provavelmente a primeira coisa que Ele vai fazer é mexer em você, tirar você do desespero, tirar você da zona de conforto, vai remover a preguiça, vai remover a procrastinação, vai remover o medo. Ele vai te levantar e falar, agora, filho, vamos trabalhar. Amém? Vamos trabalhar. E aí, ele começou a agir. Assim que a porta se abriu, ele começou a agir, já estava com tudo preparado. E aí é muito legal a caminhada pode ser longa para você. Você tem que dar o primeiro passo. E eu fui pesquisar, claro, né? Para chegar lá de Suzã até Jerusalém, apenas 2.400 quilômetros. 2.400 quilômetros. Mais ou menos, né? Isso aqui é meio em linha reta, né? A gente não sabe montanhas e vales e rios. Aí eu fiz uma conta, se ele andasse 12 horas por dia, a pé, 12 horas por dia, em 60 dias ele chegou em Jerusalém. 60 dias. Para resolver meu problema, Deus, eu pensei que o Senhor resolver de uma forma mais fácil. Quer moleza? Uma vez, conta a história que uma vez uma irmãzinha chegou e falou, pastor, por favor, faz uma oração por mim, pastor, olha, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais ter dor, eu não quero mais ter problema, Senhor, ora por mim, pastor, eu não quero mais ter nenhum problema nessa vida. E o pastor falou, amém, irmã, claro, agora mesmo. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor leve a tua filha agora mesmo, leva sem dor, pai, leva. Pastor, o que é isso, pastor? Não quero morrer, não. Vai, irmã. Jesus falou, neste mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu estou com você. Então Deus vai te ajudar nas suas lutas, mas você que vai ter que lutar, para com isso. Deus falou, olha, essa aqui é a terra prometida, filhos, vocês entrem, vocês conquistem a terra, eu vou com vocês, mas vocês vão conquistar a terra. Amém? Deus vai ouvir a sua oração, Deus está ouvindo a sua oração, Deus está te preparando, talvez até te trouxe hoje para ouvir essa palavra e fala, filho, a gente vai levantar, vamos levantar, nós dois, vamos levantar, amém? Ah, Deus, manda alguém, faz algo, é a gente, filho, é você e Deus. Então, olha, 2 meses caminhando, 12 horas por dia, ele chegou lá, e sabe o que Neemias foi capacitado a fazer? Porque ele confiou em Deus e ele se dispôs a agir. Em 52 dias, reconstruiu os muros de Jerusalém. Quem já foi para lá, a gente já esteve lá, viu o tamanho daquelas pedras, daquela muralha. Sem trator, sem guindaste, e com oposição. Lembra? O Tobias, todos os opositores, não queriam que eles reconstruíssem o muro. Com toda a oposição, eles em 52 dias reconstruíram os muros de Jerusalém.
porque Deus ouviu a oração dele e ele se dispôs. Ele governou Jerusalém por 12 anos. 12 anos ele governou Jerusalém, botou as coisas em ordem, restabeleceu o culto a Deus, levantou a moral daquele povo que estava acabado. Ele voltou para a Pérsia para honrar o compromisso que ele tinha feito com Artaxerxes. Ele voltou, ficou um tempo lá com o rei e voltou novamente. E agora ele governou toda Judá. Neemias. E você? Qual é o tamanho do seu problema? Será que é tão grande assim? Você pode falar, não, é até maior. Amém. Deus é maior do que o seu problema. O que fazer então? Orar e agir. Orar quanto? Orar muito. Se necessário, dia e noite. Se precisar, até jejuando. Por quanto tempo? Até que aquela porta se abra. E assim que abrir, você já vai estar preparado para começar a agir. Orar e agir. Orar como se tudo dependesse de Deus. E então agir como se tudo dependesse de você. Aleluia! Então, se o problema é de saúde, claro, você vai pedir a Deus e vai fazer a sua parte. Vai melhorar a sua alimentação, vai melhorar os seus hábitos, vai procurar o melhor médico, se Deus não te curar antes. Se o problema é de relacionamento, Deus vai ajudar a quebrantar seu coração duro e vai te ajudar a perdoar, porque se você perdoa primeiro, você começa a resolver o problema. É sempre com você. Se o problema é financeiro, Deus vai começar a te ajudar a poupar, economizar, fazer os acertos, os planejamentos. Se o problema é qualquer problema, orar e agir. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Eu peço a Deus que você hoje dê o primeiro passo. Você não pode sair daqui assim sem esperança, porque Deus é a nossa esperança. E lembra, Deus toca na minha esposa. Sim, mas vai tocar primeiro em você. Deus toca no meu filho. Sim, mas Ele vai tocar primeiro em você. Senhor Deus, resolve o problema do meu comércio. Sim, mas Ele vai primeiro tocar em você. Aleluia! Porque é você que Ele vai usar para resolver o seu próprio problema. Aleluia! Então, toda caminhada começa com o primeiro passo. E aí eu quero voltar agora para Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para nos dar infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, pelo Espírito Santo de Deus. O seu poder opera em nós. Você tem que entender de uma vez por todas, meu irmão, que você não é natural, você é sobrenatural, porque ou o Espírito Santo habita em você ou não habita. E a palavra fala assim, se o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, Ele há de vivificar os nossos corpos mortais. Ele vai vivificar o seu corpo. Ele vai tirar você da tristeza, da dor, da depressão, da procrastinação. E Ele pode começar isso agora. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Essa palavra não pode voltar vazia, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yaer Adonai panav elecha veichuneka. Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Shalom, povo de Deus, boa semana, aleluia, obrigado, Pai.